Cálculo de gotejamento. Como realizar os cálculos de gotejamento utilizando as fórmulas. Fala, enfermagem! Eu sou o professor Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar o passo a passo completo de como utilizar as fórmulas do cálculo de gotejamento. Como resolver as questões de cálculo de gotejamento apenas utilizando as fórmulas. Claro, eu preciso que você assista esse vídeo até o final e anote todas as informações para você entender o passo a passo completo. Então vamos lá! Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, clique no botão de se inscrever. Inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Agora vamos lá. Vamos falar sobre cálculo de gotejamento. Nessa aula eu quero te ensinar como utilizar as fórmulas para resolver as questões de cálculos de medicamentos. Mas antes de te ensinar como resolver os cálculos de gotejamento com as fórmulas, eu preciso te ensinar alguns conceitos iniciais. Por exemplo, você precisa saber que em 1 ml, se eu pegar 1 ml do medicamento, eu tenho 20 gotas. Ivo, mas eu aprendi que existem medicamentos que têm mais gotas, outros que têm menos gotas, depende de cada medicamento. Sim, de fato isso depende de cada medicamento. Mas por vias de regra, de forma geral, sempre vai obedecer essa regra. A regra é 1 ml tem 20 gotas. E que em uma gota a gente tem 3 microgotas, certo? Então se eu pegar aqui uma gota, imagine que isso aqui é uma gota grande. Eu vou ter nessa grande gota 3 gotas pequenininhas, certo? Uma gota é igual a 3 microgotas. Tudo bem? E em 1 ml eu vou ter 60 microgotas, certo? 1 ml eu tenho 20 gotas, em uma gota eu tenho 3 microgotas e em 1 ml eu vou ter aqui 60 microgotas, tá certo? E por fim, eu preciso que você saiba que a cada hora eu tenho 60 minutos, ok? Se eu tiver 2 horas, eu vou ter 120 minutos. Se eu tiver 3 horas, eu vou ter 180 minutos. Sabendo disso, eu vou te mostrar agora como é que funciona, na realidade, quais são as fórmulas do gotejamento. Quais as fórmulas de gotejamento para resolver as gotas por minuto, para chegar nas gotas por minuto. Nós temos duas fórmulas diferentes, mas na realidade essas fórmulas elas são iguais. O que é que vai diferenciar entre elas? Preste atenção. Essa primeira fórmula aqui, que eu vou apelidar de fórmula número 1, ela é utilizada quando eu tiver aqui, ó, um volume. Esse volume vai ser usado em ml, só que esse tempo aqui é um tempo dado em horas. Por exemplo, quantas gotas por minuto eu preciso colocar para correr 500 ml de soro fisiológico em 2 horas, 3 horas, 4 horas, certo? Vai ser para esse tipo de questão. Agora, essa fórmula aqui, número 2, ela vai ser utilizada quando? Observe, esse volume aqui é em ml, só que esse tempo ele é dado em minutos. Essa vai ser a diferença entre essas duas fórmulas. As duas chegam no mesmo resultado, gotas por minuto. A diferença é que a primeira fórmula, o tempo da questão é em horas, e a segunda fórmula, o tempo da questão é em minutos, mas as duas funcionam da mesma forma. Tem o mesmo objetivo. Qual é? Saber quantas gotas por minuto eu preciso ter, ok? Agora vamos para a nossa parte prática. Deixei aqui como pesca as duas fórmulas que a gente vai precisar utilizar a depender da questão. Lembra? Primeira fórmula eu uso quando eu tiver um tempo em horas e a segunda fórmula quando eu tiver um tempo em minutos. Então vamos resolver essa questão. Essa questão ele fala o seguinte: foi prescrito 250 ml de soro glicofisiológico para ser infundido em 3 horas. O que é esse 3 horas? 3 horas é o tempo. Esse tempo é em horas. E esses 250 ml é o volume, certo? Ok, se o tempo está em horas, eu vou utilizar qual fórmula?
eu vou utilizar a fórmula 1. Como é a fórmula 1? A fórmula 1 do carro, não. A fórmula 1 do gotejamento por minuto. É o volume dividido pelo tempo vezes 3. Quanto é o volume que ele dá na questão? O volume a ser infundido no paciente é 250. Então, eu coloco aqui 250. Dividido por quanto? Dividido pelo tempo em horas, que é 3, vezes 3. Ivo, sempre eu vou precisar multiplicar o tempo vezes 3? Sim. Se você for utilizar essa fórmula, sempre vai multiplicar o tempo vezes 3, certo? Então, resolvendo aqui, vai ser 250 dividido por 9, não é isso? 3 vezes 3 é igual a 9. Aí você faz esse cálculo. Vou pegar aqui a nossa calculadora para pegar 250 dividido por 9. Vai dar um resultado de 27,7. 27,7. Nesse caso aqui, a gente aproxima para 28 gotas por minuto. Tem essa opção? Tem, não tem? Opção item C. Agora eu quero te mostrar que dá para resolver esse cálculo utilizando a outra fórmula. É possível, Ivo? Sim, é possível. Basta eu converter essas horas em minutos. Se eu converter essas horas em minutos, eu chego no mesmo resultado. Lembra que eu falei no começo da aula que 1 hora equivale a 60 minutos? Logo, se eu tenho 3 horas, equivale a quantos minutos? Basta multiplicar o 3 vezes 60. E se fosse 4 horas, multiplicava 4 vezes 60. E se fosse 12 horas, multiplicava 12 vezes 60, certo? Nesse caso aqui eu vou ter 180 minutos. Ou seja, 3 horas é igual a 180 minutos. Se eu tivesse esse tempo em minutos, 180 minutos, como é que eu faria? Lembrando, eu estou fazendo de um método alternativo, tá certo? Você não precisa fazer 2 métodos, mas como eu estou ensinando para vocês, eu quero que fique bem detalhado. Então, utilizando essa fórmula de baixo, onde o tempo dela é em minutos, por isso que eu converti as horas da questão em minutos. A fórmula é essa, né? 20 volume, na realidade, vezes 20, dividido pelo tempo. Quanto é o volume? A gente viu que é 250. O volume não muda. Vezes 20. Ivo, sempre vai ser 20? Sim, é constante da fórmula. Dividido por quanto? Dividido por 180. E aí não tem segredo. Você calcula isso. Eu vou usar a calculadora. 250 vezes 20 dá 5.000. 5.000 dividido por 180 também dá 27,7. O mesmo resultado que a gente encontrou na outra fórmula, certo? Observa que é o mesmo resultado. São duas formas diferentes para chegar no mesmo resultado. Ressaltando mais uma vez, você não precisa fazer das duas formas. Eu só quero te mostrar aqui que, independente da fórmula que você for utilizar, elas levam para o mesmo resultado. Se na questão dá o tempo em horas, você usa a fórmula 1. Se a questão dá o tempo em minutos, aí você vai precisar utilizar essa fórmula aqui, a fórmula de número 2, certo? Vamos para mais uma questão, tudo bem? Questão número 2. Para realizar a administração de 1.500 ml de soro glicosado a 5% em um período de 20 horas, qual será o gotejamento em gotas por minuto? Vamos lá. O que é esse 1.500 ml? 1.500 ml é o volume. É o volume a ser administrado. E 20 horas vai ser o tempo. Ora, se eu tenho um volume e um tempo, esse tempo em horas, eu vou utilizar qual fórmula? Se o tempo é em horas, eu utilizo a fórmula número 1. Então, como é a fórmula número 1? É o volume dividido pelo tempo vezes 3. Quanto é o meu volume? 1.500. Quanto é o meu tempo? O meu tempo é 20 horas vezes 3. Aqui eu vou ter 1.500
20 vezes 3 é igual a 60, tá certo? Eu posso cortar esse zero com esse zero e dividir 150 por 6. 150 dividido por 6 dá igual a exatamente 25 gotas por minuto. E aí você tem aqui a sua resposta. E se eu quisesse utilizar a fórmula 2? Se você quisesse utilizar a fórmula 2, você tinha que transformar 20 horas, você teria que transformar 20 horas em minutos. Então, você teria que multiplicar por 60. Ia ficar um pouco mais complicado, os números muito grandes. Por isso eu não vou fazer aqui, certo? Nessa fórmula, você consegue resolver. Tudo bem? Bora para mais uma questão. Não tem segredo, galera. Cálculos de gotejamento é você pegar e resolver questões. Então, eu convido você a dar uma pausa nesse vídeo, pausa e tenta resolver. Tá aí a questão e as fórmulas. Beleza? Pausou o vídeo? Então vamos lá. Vamos saber se você acertou. Com certeza você acertou. Questão número 3. O enfermeiro instalou soro fisiológico 0,9% para correr numa velocidade de 20 gotas por minuto. Opa, essa questão aqui, ela é diferente. Essa questão aqui, ela dá o contrário. Mas a forma de resolver é a mesma, tá certo? Então, ele já deu o gotejamento para você e ele disse que foi um tempo de 4 horas. Pessoal, se ele deu 4 horas, eu vou utilizar qual fórmula? Eu vou utilizar a fórmula 1, certo? Então, vamos lá. Como é a fórmula? O gotejamento, vou botar assim, ó, o gotejamento é igual a um volume dividido pelo tempo vezes 3. Só que ele já deu o gotejamento. Geralmente, e nas questões anteriores, a gente descobre o gotejamento. Nessa questão, ele dá o gotejamento para a gente. Então, eu sei que aqui é 20 gotas por minuto. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o volume que eu vou usar neste paciente. Então, eu quero saber isso daqui, ó, o volume. Então, eu vou deixar o V aqui. Ele dá o tempo? Dá. O tempo qual é? 4 horas, não é isso? 4 horas. Então, eu tenho aqui 4 vezes 3. Então, eu vou ter 20 é igual a V dividido por 4 vezes 3 dá igual a 12. E aqui é matemática, tá certo? Eu vou precisar multiplicar assim. Debaixo do 20, a gente tem 1, certo? Sempre debaixo que não tiver nada, a gente considera 1. Então, como é que isso aqui vai ficar? V vezes 1 é V, tá certo? E vou multiplicar 20 vezes 12. 20 vezes 12 dá 240 ml. Essa é a minha resposta. Letra A. Ivo, mas ela não pediu o gotejamento. Não. Ela pediu o volume. E as questões podem abordar dessa forma, tá certo? Mas a fórmula é a mesma. Se utilizar a mesma fórmula para ter outro resultado. Ele poderia muito bem aqui dar o volume, 240 ml, e perguntar o tempo. Aí você só teria que colocar o volume 240 no V e descobrir o valor do T. Só isso. O resto é matemática. Agora eu quero mostrar para vocês a fórmula para microgotas por minuto. A gente acabou de ver a fórmula para gotas por minuto. A fórmula para microgotas por minuto é a mesma fórmula, só que eu multiplico por 3. Para transformar gotas por minuto em microgotas por minuto, basta multiplicar por 3. E realizando essa multiplicação, nós vamos ter essas duas fórmulas. Mais uma vez, essa primeira fórmula, a fórmula número 1, essa fórmula aqui, ela é usada quando eu tiver um tempo em horas. E a segunda fórmula, essa fórmula número 2, eu vou utilizar ela quando eu tiver um tempo em minutos, certo? Sabendo disso, mais uma vez, vamos resolver essas questões. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Parou o vídeo? Então vamos resolver junto comigo, tá certo?
foi prescrito 250 ml de soro glicofisiológico para serem infundido em 3 horas. Olha só, é a mesma questão, basicamente, da questão anterior que a gente já resolveu. Só que agora ele quer saber o gotejamento em microgotas. Olha só, gotejamento em microgotas. A fórmula para o gotejamento em microgotas é essas duas aqui, certo? Volume dividido pelo tempo ou volume vezes 60 dividido pelo tempo. Então vamos lá. Se o tempo dele está em hora, eu vou utilizar fórmula 1. Como é a fórmula 1? É apenas dividir o volume pelo tempo. Quanto é o volume que ele me deu? 250. Quanto é o tempo? 3 horas. Então, é só dividir 250 por 3. Isso dá 83,3, certo? Isso aqui dá 83,3, o que? Microgotas por minuto. Ou seja, a cada minuto vai correr ali 83,3 gotas. Qual é a nossa resposta? Resposta é. É facinho, certo? Beleza? Show de bola? Essa foi a nossa aula de cálculo de gotejamento utilizando as fórmulas. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, se ficou claro para você, vou pedir para você, se inscrever no canal. Inscreva-se no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Consegui te ajudar de alguma forma? Gostou desse vídeo? Beleza, galerinha. Se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma parte das questões, alguma parte do cálculo, vou pedir para você comentar aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo se ficou com alguma dúvida que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Agora, pessoal, vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem. Tem uma playlist só de cálculo de medicamentos. Assiste essa playlist, vai lá. Assiste essa playlist que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá, assiste. Te espero nessa aula aí.